Ah, você tá aí. Uhum. Primeiramente, oi. Eu sou aquela voz na sua cabeça e seja bem-vindo ao podcast Consciência do Pinóquio. Tenha uma boa experiência. Hoje eu quero falar sobre algo estranho, algo tão comum que quase ninguém percebe, algo que está acontecendo neste exato momento. Você está existindo. Eu sei, parece uma coisa óbvia, mas talvez não seja. Porque você já parou para pensar no quão estranho é existir? Pense por alguns segundos. Há bilhões de anos atrás você não estava aqui. Não havia seu nome, não havia suas memórias, não haviam seus medos, não havia seus sonhos, não havia sequer a ideia de você. E então, em alguns momentos da história do universo, você aparece. Em algum momento você apareceu. Talvez essa seja uma das coisas mais misteriosas que existem, porque ninguém pediu para nascer, ninguém escolheu a época, ninguém escolheu o lugar, ninguém escolheu as circunstâncias. De repente você abriu os olhos para um mundo que já estava funcionando sem você. As pessoas já estavam vivendo, os pássaros já cantavam, o vento já soprava, as estrelas já brilhavam, e mesmo assim, aqui está você. Participando de tudo isso, vivendo sua pequena parte na história do universo, mas existe algo curioso. A maioria das pessoas passa tanto tempo tentando viver que esquece de perceber que está viva. Acorda, trabalha, corre, resolve problemas, cumpre tarefas, dorme e repete. Como se a existência fosse apenas uma lista de obrigações, como se a vida fosse uma corrida para algum lugar, mas para onde exatamente? Se você observar com atenção, vai perceber que estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Dinheiro, reconhecimento, segurança, sucesso, amor. Mais tempo, mais conforto, mais respostas, mais certezas, mais alguma coisa. Sempre mais alguma coisa. Como se existisse um ponto no futuro onde tudo finalmente faria sentido. Talvez esse lugar não exista. Talvez a vida seja um problema para ser resolvido. Talvez seja uma experiência para ser vivida. Porque, veja bem, você não vem ao mundo apenas para pagar contas. Não vem apenas para trabalhar. Não vem apenas para sobreviver. Mas venho para experimentar o que significa estar aqui. Para sentir, para aprender, para observar, para amar, para errar, para descobrir, para existir. E ainda assim, quantas vezes você realmente percebe isso? Quantas vezes você para observar que está vivo? Não amanhã, não semana que vem. Agora. Neste exato instante. Existe um coração batendo dentro de você sem pedir sua ajuda.
Existe ar entrando e saindo dos seus pulmões. Existe uma mente ouvindo estas palavras. Existe uma consciência observando, percebendo. Tudo isso acontecer. Talvez o mais impressionante seja justamente isso. Você está consciente, você sabe que existe. Uma pedra existe, mas não sabe disso. Uma árvore existe, mas não sabe disso. Você existe e sabe que existe. Por um breve período do tempo, o universo encontrou uma forma de olhar para si mesmo através dos seus olhos. Talvez seja isso que você seja. Uma maneira que o universo encontrou para observar a própria existência. E se isso for verdade, talvez a vida seja muito mais extraordinária do que parece. Talvez os dias comuns não sejam tão comuns. Talvez aquele café da manhã simples, aquela caminhada distraída, aquele abraço, aquele pôr do sol, aquela mente, aquele momento de silêncio. Talvez tudo isso seja mais valioso do que imaginamos, porque um dia tudo isso vai acabar. Mas, veja bem, eu não estou dizendo isso para assustar você. Estou dizendo porque é verdade. A vida é preciosa justamente porque não dura para sempre. Uma música infinita deixaria de ser especial. Um pôr do sol permanente deixaria de ser bonito. Uma flor eterna deixaria de ser rara. Talvez a beleza das coisas seja justamente no fato de que elas passam, inclusive nós. Talvez seja por isso que devemos prestar mais atenção por cada momento e por que cada momento acontece apenas uma vez. Esta respiração, este dia, esta versão de você nunca mais existirão exatamente da mesma forma. E quando você percebe isso, algo muda. As pequenas preocupações perdem força, as comparações perdem sentido. A pressa diminui. Você começa a enxergar a vida não como uma corrida, mas como uma viagem. Uma viagem misteriosa, sem mapa, sem garantias, sem manual de instruções, mas cheia de possibilidades. Então hoje eu quero deixar uma pergunta simples, mas talvez uma das mais importantes. Se você realmente percebe que está vivo, como viveria o restante deste dia? Não responda imediatamente. Leve essa pergunta com você, enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto observa o mundo ao seu redor. Porque talvez a maior descoberta não seja encontrar o sentido da vida. Talvez seja perceber que a própria existência já é um milagre improvável. E que você está acontecendo agora, neste exato momento. Por enquanto eu vou embora. Mas não muito longe, afinal, eu sou aquela voz na sua cabeça. E esse foi o podcast Consciência do Pinóquio. Até a próxima viagem pela sua consciência.